Salve, salve rapaziada! Vamos para mais um vídeo de Márcio Baiano, tá ligado? Pra gente entrar solando aqui num tema. Toda mulher, independente de raça, de cor, de religião, independente de qualquer essa parada aí, todas as mulheres, ela quer um homem cachorrão e gatinho. Essa é a pegada. Toda mulher, todas. Ela quer um homem cachorrão e quer um homem gatinho. Ela quer estar ao lado de um homem desse tipo, desse modelo, se ligou? Nesses tempos de hoje é assim. A modernagem hoje, as mulheres modernas, elas querem um homem desse jeito. É desse jeito que a banda toca. É desse jeito, é nessa pegada. Mas pra gente dar continuidade, se inscreve no meu canal, dá um like, dá um joinha lá. Se não gostou também, bota lá no gostou. Ativa o sininho lá, para que o YouTube possa recomendar para vocês esses vídeos que é de primeira mão e de qualidade, tá ligado? O aprendizado aqui do Coroa. E aí, Coroa, salve, salve. O jovem também pega carona aí, viu? Para não ficar aí, quando chegar a coroa, não tá aí coroa babaca. Coroa dando mole. Então, qual que interessa? A parada é o seguinte. Eu vou dar alguns detalhes aqui, tá ligado? Porque se eu for dar detalhes aqui, entrar em detalhes aqui, do meio da experiência aqui do coroa, se eu for entrar em detalhes, vai ser só o vídeo só de experiência minha. Então, eu vou dar alguns detalhes. Por isso que eu digo a vocês, inscreva, faça seu comentário, pergunte, vamos ver um problema que você tá aí, pra gente entrar solando nessa onda aí, pra desembolar, pra você ficar um cara plantado, se ligou? Que seja jovem, que seja coroa, ou seja velho também, seja idoso, tá ligado? Mas um pouco interessa. A parada é o seguinte, o primeiro que eu vou citar aqui é o cachorrão, tá ligado? É o que eu sou. E sou gatinho também, tá ligado? Mas se liga aí. O cachorrão, a parada é o seguinte, o que é o cachorrão? O cachorrão é o cara que não é apegado, o cara que não é ciumento, tá ligado? É o cara que sabe controlar suas emoções. É o cara que não anda apegado à mulher, não anda se rastejando atrás de mulher, não anda se humilhando atrás de mulher. A parada é essa, velho. Não anda chorando pelos cantos aí por causa da mulher. Não anda só ouvindo música de sofrência porque tá apaixonado, porque o coração tá partido. Isso não é coisa de homem não, tá ligado, irmão? Essa parada não é coisa de homem não. Pega a visão, velho. Isso é coisa de mulher. Então se liga aí. Essa parada aí, que o cachorrão, é o lado do cachorrão, é essa parada aí, velho. Esse é o lado do cachorrão. O cara é misterioso pra mulher. A mulher fica perdida com ele, tá ligado? A mulher fica mais perdida do que segue em tiroteio. Não sabe qual é a dele. Não sabe o amanhã, o que é que ele vai fazer. Não sabe daqui pra mais tarde o que é que ele vai fazer. É isso aí que a mulher gosta, pô. É o cachorrão. O cachorrão é identificado como o malandraço, é como o cafajeste. Toda mulher quer, pô. Então, o cachorrão, ele sabe conviver com esta mulher, tá ligado? E deixar ela na mão dele. Ela continua, ela fica no polo dela, que é o polo feminino, e o cachorrão no polo masculino. Toda mulher quer isso, todas as mulheres querem estar ao lado de um homem assim. Porque a parada é o seguinte, e tem uma, viu? E o cachorrão na cama, na cama o cachorrão, ele bota a mulher para ver estrelinha, se ligou? Ele descarrega a bateria da mulher toda. Você já viu um brinquedo que usa bateria? Olha quando a bateria descarrega, o brinquedo para, não vai nem para frente nem para trás, tá ligado? Assim é a mulher, parceiro. Assim, as mulheres querem que o cara descarrega a bateria dela toda, que deixa ela mole na cama, que deixa ela vendo estrelinha, que ela não consiga nem ter perna para levantar. É desse jeito que funciona, é assim mesmo. O cara que é cachorrão é miseravão na cama, bota pocando, ele não tem negócio de quatiá, de tá doendo meu pé, o pé tá inchado, não tem esse negócio não. O calo tá... O sapato tá apertando meu pé, que o cachorrão, a mulher já sabe, na cama, aí é miseravão. Esse daí não posso perder de jeito nenhum. Agora vou entrar um pouquinho no gatinho.
Só que o gatinho é manhoso, todos os gatos têm manha, tá ligado? Quando você vê que você tá demais sendo um cachorrão, você agora age como um gatinho, nas manhas, se ligou? Se você vê que você tá saindo demais, se você vê que tá despertando ela demais, se você vê que você tá botando ciúme nela demais, aí você agora alivia, você entra do lado do gatinho, se ligou? O lado do gatinho é o quê? É você, ó, não, aqui eu tô demais, aqui eu tô pegando pesado, vou dar uma aliviada, se ligou? Aí quando você vê que tá tudo normal, você vai pro lado do cachorrão de novo. Então, eu e você tem que viver nessa parada, tá ligado, irmão? Quem tem mulher tem que viver nessa parada entre o cachorrão e o gatinho. É disso que a mulher gosta, é disso que as mulheres querem. Já é? Se inscreve no meu canal. Aqui é o Márcio Baiano, tá ligado? Tamo junto aí.